Meus amigos, nós vamos hoje penetrar numa corte antiga que aparece descrita no capítulo 5 de Daniel, o grande profeta, e diz que o rei Belshazzar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença de 1000. E havendo ele provado o vinho, mandou vir os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei e os seus grandes, e as suas mulheres e as suas concubinas. É o festim do vício. Vamos beber muito, vamos mostrar que a religião não vale nada, vamos mostrar que o que vale é o dinheiro, o que vale é a posição social, o que vale é o nosso convívio real. Vamos beber, vamos usar os vasos sagrados que foram trazidos de Jerusalém por Nabucodonosor, meu pai, porque isto é que conta. E é interessante que era um verdadeiro carnaval. Era realmente algo que é difícil nós entendermos que pudesse caber numa cabeça. Beberam vinho, deram louvores aos deuses de ouro, aos deuses de prata, aos deuses de bronze, aos deuses de ferro, aos deuses de madeira e aos deuses de pedra. Então deram louvor a todo tipo de ídolo, mas não se lembraram de Deus Todo-Poderoso. Acontece isto. Está acontecendo isto hoje. A história está aí se repetindo. De repente, diz o texto, na mesma hora, enquanto bebiam, apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam diante do castiçal, na caiadura da parede do palácio real. E o rei via parte da mão que estava escrevendo. Mudou-se o seu semblante, os seus pensamentos se perturbaram, as juntas e os lombos se relaxaram, seus joelhos batiam uns nos outros. E ordenou o rei que se introduzissem os seus encantadores, os adivinhadores dos caldeus. E falou o rei e disse a todos os sábios: qualquer que ler esta escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro ao pescoço e no reino será o terceiro governante. Então entraram todos os sábios do palácio do rei, mas não puderam ler o que estava escrito na parede. Estava observando em dias passados os efeitos de um terremoto nos Estados Unidos, estava observando os efeitos de um terremoto no Japão, estava lendo a respeito dos vendavais que varrem os mares, que destroem cidades inteiras, e parei para pensar, tanta sabedoria, tanto conhecimento, tanta ciência, mas aquele que prevê a chuva não pode evitar que chova. Aquele que prevê o vento não pode evitar que vente. Aquele que prevê a procela não pode acomodá-la. Aqui está, já nos dias de Daniel, um rei que tinha todo o poder, mas ele não podia interpretar 5 palavras. E não havia sábio que pudesse interpretar 5 palavras. Mas vejam aqui, no momento de desespero do rei, no momento de consternação dos seus sábios, o rei não se aguentava. E neste momento, a rainha, por causa da palavra do rei e dos seus grandes, adentrou a casa do banquete,
e disse: ó rei, vive para sempre. Há no teu reino um homem, no qual há o espírito dos deuses santos. E nos dias de teu pai, ele se achou com inteligência e sabedoria. E agora, neste Daniel, se há de encontrar um espírito excelente e conhecimento para explicar estes enigmas. Há no teu reino um homem. O valor de um homem santo. Ele lá não disse: há um sábio, há um mestre, há uma cultura ponderável, há um prêmio Nobel de paz, ou um prêmio Nobel de ciência, um prêmio Nobel de química. Não, há um homem santo, que pode interpretar. Um homem que tem sido perseguido e fustigado, mas ele pode interpretar. E o rei disse: chame-se, pois agora Daniel. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse: és tu aquele Daniel, um dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito. E agora eu estou com um problema muito grande, eu não posso interpretar estas palavras na parede. Daniel não tomou glória para si. Ó Rei, o Altíssimo, o Rei dos Reis, Ele é que me dá conhecimento. E começou. Mene, tekel, ufazim. São as palavras mene, tekel, ufazim. Estas são as palavras. A interpretação mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Esta é a interpretação. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido está o teu reino e entregue aos medos e persas. Naquela mesma noite, Belchazar, rei dos caldeus, foi morto. A caiadura da parede. Nós não temos um Deus que está dormindo, um Deus indiferente, um Deus que não julga, um Deus que recebe a afronta sem cobrar por ela. Nós temos um Deus que é justo. Ele não discrimina entre a cor, o preparo, a riqueza ou a pobreza, mas ele olha o coração e ele sabe receber e julgar e abençoar aquele que crê no seu poder e particularmente em Jesus Cristo, aquele Filho que morreu na cruz, que pode recebê-lo como Salvador. Qualquer que seja o seu problema, qualquer que seja o seu caminho, quaisquer que sejam os desmandos do seu coração, eu quero estender-lhe a mão e dizer: o Senhor Jesus o chama. Temos visto aqui na Igreja Batista da Esperança acontecerem maravilhas e cada vez estas maravilhas aumentam. Tivemos quarta-feira a descrição de um lar que estava se desfazendo, um homem que estava se separando, tudo acabando. E ele disse: mas eu ouvi a chamada e voltei. E o meu lar entrou no lugar, a minha vida entrou no lugar, as minhas finanças entraram no lugar e, sobretudo, a alegria voltou ao meu coração. Venha, Jesus quer abençoá-lo também. Amém.